Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, professor de defesa pessoal, um servo cristão. Eu queria comentar com vocês que eu achei uma coisa bem interessante. Essa semana aconteceu comigo. Um aluno de uma outra modalidade, né? Ele veio conversar comigo, né? E tirar umas dúvidas que ele achava interessante, né? Na verdade, a gente conversando. E eu queria compartilhar isso com vocês. Porque ele foi me questionar, Patrício, professor, o que você acha do Muay Thai e do Kung Fu, né, o Sandá, boxe chinês? Porque assim, o meu professor de Muay Thai, né, ele tinha me falado que o boxe chinês, em termos de técnicas, né, de chute, as coisas, é melhor do que a do Muay Thai em si, em alguns aspectos. E eu peguei e olhei assim, olha, cara, não existe melhor. Eu acho que a execução da técnica que é diferente, né? Aí ele pegou e falou assim, por exemplo, aí eu comecei a falar, o Muay Thai, né? Qual é a especialidade do Muay Thai? Joelhadas, cotoveladas e caneladas. E qual a especialidade em si do boxe chinês? O boxe, né, a parte de soco deles são ótimos, e a queda, né, eles podem arremessar o adversário ao chão. No Muay Thai você não pode arremessar a pessoa ao chão, né? Aí eu peguei e falei isso daí, depois eu peguei e falei assim, olha, a gente tem que estar, assim, tem alguns aspectos que a gente pode se dizer assim, que são coisas que toda arte marcial ela tem uma fraqueza, né? Então, vamos colocar a fraqueza em si do, do Kung Fu seria as cotoveladas e as joelhadas, né? Em alguns termos assim, né? Vou colocar termos, mas que o Kung Fu tenha, né? O Sandá tenha essa questão, mas ele não pratica tanto como o Muay Thai. Então essa é uma fraqueza. Mas também o Muay Thai também tem uma fraqueza em si, né? Não é um erro, é uma fraqueza. Que é questões de arremessar o adversário. Aí não significa que a técnica de fazer a chute, os socos é errado ou certo. Não. Nenhum dos dois está errado. E às vezes a gente, agora pulando para o que a gente tem que falar agora, às vezes a gente acha que por arte marcial ser um pouco diferente daquilo que a gente é acostumado a ver, a gente acha que é errado. E tipo assim, e não é. Porque, tipo, na Tailândia se ensina de um jeito, no Japão se ensina de um jeito, na Coreia se ensina de um jeito. Toda arte marcial, dependendo do campo que ela estiver, ela vai ser ensinada de um jeito. E outra coisa que eu achei interessante, que eu até comentei com ele também, que mais que você, vamos dizer, eu amo a arte marcial, eu tenho paixão pela arte marcial, mas para você ser um lutador completo, né, na minha visão, né, e a visão global que a gente começa a perceber, que ela tem que ter os dois. Né? Os dois que eu falo é a luta de solo e a luta em pé. Porque primeiramente a luta começa em pé e depois ela vai pro solo, né? Então, tipo assim, aqueles que é na minha visão, que eu acho que se tem condições de treinar as duas modalidades, né? Treine as duas modalidades. Eu falei assim, olha, cara, se você tiver condição de treinar o Sandá e o Jiu-Jitsu, ou o Muay Thai e o Jiu-Jitsu, treina. Treina uma luta em pé e uma luta no solo também. Porque, tipo assim, a arte marcial, ela sempre foi gerenciada, na tentativa de ser mais completo possível. Então, um lutador ele tem que ser completo, né? Então, eu particularmente, eu prezo muito
hoje, né, tipo, nos séculos que eu comecei a enxergar isso, que a gente tem que mudar, né, essa visão de achar que só temos que treinar uma coisa só. Se você só for um praticante de uma modalidade sem intenções de ser um arte marcial de fato, então treina só uma. Mas se você quer ser o mais completo possível, treine, né, se possível. Porque os guerreiros orientais antigamente, né, eles buscavam ser mais completos o possível. Né? Eles treinavam arcos, treinavam cordas e além dos arremessos, né, projeções, né, e quedas. Então, tipo assim, se os antecessores das artes marciais já treinavam algo similar para se defender, para se aperfeiçoar no passado, hoje em dia a gente também tem que fazer. Por quê? A gente fica muito atrás, tipo assim, poxa, de uma visão muito pequena. Nossa visão da arte marcial tem que ser um pouquinho maior, né? Igual eu tava comentando, só pra curiosidade, eu tava questionando com o professor de jiu-jitsu, né, da Barra Grace, que eu tava treinando uns dias aí, que eu era muito assim, tipo assim, fui muito focado em treinar a parte de kimono, né, do jiu-jitsu. Então, quando eu tava sem kimono, eu ficava um pouco perdido. Não que, tipo assim, eu não sabesse o que eu poderia fazer, mas eu ficava perdido porque, tipo, questões de pegada, questões de... Aí eu falei assim, professor, será que o senhor pode me ajudar a treinar mais as questões? Porque, tipo assim, eu foquei muito no jiu-jitsu, na parte do kimono. Eu queria focar também na parte sem o kimono, porque eu quero ter um complemento maior daquele que eu já tenho, sabe? E a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pegar nossos complementos, que a gente já tem um bom lutador de luta em pé, vai agora pro chão, 30 solo. Se é muito bom em solo, tenta grappling, né? Tenta lutas que judô, tenta que são as partes de quedas, essas coisas, porque hoje em dia você tem que ter um conhecimento maior. Que antigamente você tinha que ter um conhecimento, sim, específico. Hoje em dia, você não precisa. Tipo assim, você tem que cada vez mais crescer o seu conhecimento. E cada vez mais que você vai crescer, você vai entender que o seu conhecimento vai conseguir mais desafios para você. Porque essa era a questão antigamente, né? Também a questão do desafio, né? Tipo, de você desafiar o seu próprio corpo para evoluir. Então, o que eu quero deixar para vocês? Evolui o seu corpo ao máximo que vocês puderem. Se vocês não puderem, tranquilo, não pode, né? Mas também não fique triste. Não pode, não pode. Porém, agora aqueles que puderem evoluir, evolui. Tanto de técnica, mas de estudos também. Vai estudar sobre a arte marcial, quais são as tribos, né? Se teve tribos, né? Samurais, teve tribos de outros tipos de guerreiros naquela região que influenciou na arte marcial que você treina. Estude sobre ela, estude sobre a nomenclatura, né, do próprio país, da origem da arte marcial, que é interessante também. E com isso você vai se tornar um verdadeiro guerreiro e um verdadeiro potencial para se tornar o, o arte marcial que todos nós sempre sonhou, né? Aquilo que Bruce Lee e alguns outros praticantes de arte marcial buscavam, que era a perfeição naquilo que eles estavam fazendo, certinho? É só isso que eu queria deixar para vocês e logo depois eu também vou estar mais vídeos aí, certinho?